Vamos abrir agora na página 165. Na página 165, nós temos umas imagens aqui em cima, né? Acredito que sejam o professor e as crianças. E aqui embaixo, pessoas medindo aqui, olha, o chão com uma corda, né? Bom, aqui está falando da história de um faraó, né? No ano 3000 antes de Cristo, o faraó egípcio chamado Sesostris, não sei se essa é a pronúncia, repartiu as terras das margens do rio Nilo entre uns poucos agricultores. Todos os anos, o rio Nilo transbordava e derrubava as cercas de pedra que marcavam os limites dos terrenos. Assim, os agricultores precisavam medir tudo outra vez. Era um trabalho muito cansativo. Então, as pessoas encarregadas dessa tarefa tiveram uma ideia: usar cordas esticadas para fazer as medições, anotando quantas delas eram necessárias para chegar ao tamanho correto de cada terreno. Porém, quase sempre a medida não correspondia a um número inteiro. Diante dessa necessidade, para resolver o problema das divisões dos terrenos, os egípcios criaram os números fracionários, aqueles que hoje chamamos de fração. Naquela época, essa antiga civilização usava apenas frações unitárias, como nos exemplos ao lado, como estão aqui ao lado, olha. Aqui ao lado nós temos, achei aqui, um meio, um terço, um quarto, um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo e um nono, ok? E aqui diz assim: o interessante é que os egípcios não pararam por aí, começaram a usar esse tipo de número em todas as situações que exigisse dividir o inteiro em muitas partes iguais. Por exemplo, dividir um pão para 6 pessoas da família. E assim eles usavam para várias coisas, né? Aqui embaixo, a primeira questão diz assim: observe o recipiente do Antigo Egito e responda as questões. A. Se esse recipiente estivesse totalmente cheio de cereal, você representaria essa quantia com o número 1 por tratar de uma botija inteira ou completa? No entanto, se apenas a primeira parte do recipiente estivesse cheia, como você representaria essa quantidade? Marque. E aqui embaixo nós temos as opções, né? Uma botija, um meio botija, um terço da botija, um quarto da botija, né? Para você marcar. O que vocês acham? Bom, aqui está dividido em 4, ó. Pela régua, uma parte, 2, 3, 4. Então, se você preencher apenas uma parte de 4 da botija, então ficaria um quarto, né? Deixa eu marcar aqui. Não dá para marcar. Então, ficaria aqui um quarto, ó. Seria essa aqui a resposta, ó. Vou fazer um X bem aqui. Um quarto da botija. Está escrito aqui na B. Como você chegou a essa conclusão? Porque dá para ver aqui, né? A divisão ao lado da quantidade que cabe na botija. Mas cada um dá a sua resposta, né? Se nessa régua tivesse dividido só em 2 partes, e se fosse só em 3 partes? E se tivesse dividido em 10 partes e fosse preenchido apenas uma? A resposta seria diferente, né? Agora aqui na página 166, vamos ler, olha. Investigue.
Pesquise a diferença entre uma casa de idosos ou asilo e uma creche de idosos. Levante pontos positivos e negativos de cada tipo de estabelecimento. Registre suas respostas no caderno. Depois, proponha a realização de um fórum de discussão em sua sala. Olha, legal, né? Então, você pode pesquisar a diferença e a gente pode conversar através da Zoom, né? A diferença que vocês encontraram aí, para a gente estar verificando essa diferença. A segunda questão diz assim: observe a imagem e responda ao que se pede. Temos um idoso aqui com a jarra de suco e ele diz assim: 1 é pouco, mas 2 é demais. A. Por que o senhor Israel está dizendo que 1 é pouco, mas 2 é demais? Bom, nessa situação aqui dá para a gente observar que o suco não deu para encher os 2 copos, né? Olha só, 1 é pouco, por quê? Porque ele encheu um copo, só que sobrou. E aí, quando ele foi encher o outro copo, 2 copos já era demais, porque não deu para encher os 2 copos, né? Então, qual é a resposta? Porque a quantidade desse suco aqui que ele tinha, né? A quantidade de suco, deu para encher mais do que um copo e menos que 2, né? Não chegou ao número inteiro. É mais que 1, mas é menos que 2, certo? Então, vamos responder aí. E na B, marque na reta a seguir a posição que representa a quantidade de copos que o senhor Israel conseguiu encher com suco. Então, ele encheu, não podemos marcar 1, né? Mais para cá. Ele encheu mais que 1, né? Então, ele encheu 1 copo e mais meio. Então, a gente vai marcar bem aqui no meio. Ele encheu 1 copo e meio. Então, é 1 copo e mais meio. Vamos fazer um X bem aqui. Também tem algumas situações na nossa vida que envolvem esse número, por exemplo, várias situações, né? Por exemplo, uma pessoa, um homem, ele tem 1 metro de altura. É muito pequeno, né? Eu tenho mais que 1 metro, eu sou pequena. Imagina um homem que só tem 1 metro. É um anão, né? Então, é muito pouco. Mas e se tiver um homem que tem 2 metros de altura? Nossa, ele vai bater com a cabeça ali na ponta quando ele for passar na porta, né? Aí já é demais, né? Então, 1 é pouco, 1 metro de altura é pouco e 2 metros já é demais, né? Pensa em outras situações aí que 1 é pouco e 2 já é demais, pra gente conversar na Zoom, tá bom? Agora aqui, na C, você conhece algum número que representa essa quantidade de suco? Qual? Coloca aqui pra gente, essa resposta é pessoal. Tá bom? A gente corrige na aula via Zoom. Eu quero ver a resposta de vocês. Qual é o número representativo aqui? Tá bom? Aqui na próxima questão, a terceira, diz assim: observe as notícias abaixo. Nós temos 2 quadros. Aqui nós temos um rapaz, um repórter e uma mulher. E o rapaz diz assim: mais uma vez, a menor fração do bolo ficou para os aposentados. E a moça diz assim: acidente envolve casal de idosos. Tudo aconteceu tão rápido, foi em uma fração de segundos. E a questão A diz assim: escreva em seu caderno uma frase com a palavra fração. Aí você vai pegar seu caderno e vai escrever lá, vai criar uma frase que tenha a palavra fração, tá bom? A B, junte sua frase com a de 2 colegas e crie uma história. Olha que legal! A gente pode fazer isso na Zoom, né? E aí a gente cria uma história. 3 colegas juntam as frases e vamos ver no que dá. E na C, ilustre a história e exponha no mural da sala. Olha que legal! Então a gente pode
ver como ficou a história e fazer os desenhos, né? Fazer as imagens para ilustrar. Ok, então vamos lá, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos fazer as questões e corrigir na aula via Zoom, tá bom? Até lá!